Portanto, todos acharam? Amém? Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Aleluia. Veja o que o Senhor está falando para a gente, amados. Onde deve estar a nossa mente? Não são em todas as coisas que estão acontecendo na terra, mas naquilo que está no alto. A nossa mente, a nossa visão precisa ser de pessoas que têm um foco no alto. Olha o que Deus está chamando a nossa atenção. Buscai as coisas do alto. O que Deus está falando para nós, que nós não devemos perder o nosso foco. Nós não devemos perder o nosso alvo. O nosso alvo é o alto. O nosso alvo são as coisas do alto. A nossa existência, os nossos sonhos, os nossos projetos, toda a nossa energia, toda a nossa força, toda a nossa existência são para as coisas do alto. E Deus está chamando a nossa atenção. Buscai as coisas do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas que estão no alto, porque o nosso olhar, a nossa visão, o nosso coração, os nossos sentimentos, eles precisam estar no foco. Precisam estar no foco. E o nosso foco e a nossa referência continua sendo o alto. Todas as nossas energias precisam ser em procurar as coisas do alto. Amados, existe um homem, eu não vou ministrar nessa noite sobre esse homem, mas Deus desde o início é um Deus que nos projetou com tanto amor, com tanta alegria. Deus nos fez porque o amor de Deus nos trouxe à existência. Foi o amor dele. E Deus desde o início, Ele projetou viver com os seus filhos, viver conosco, viver ao nosso lado. A palavra é clara em Gênesis que todo fim de tarde Deus tinha presença na vida dos seus filhos, na vida de Adão e Eva. Então Deus projetou a nossa vida para estar com Ele. Ele projetou a nossa vida para estar no altar. Ele projetou a nossa vida para que nós sejamos casa, morada, templo do Espírito Santo. Ele projetou a nossa vida para que nós venhamos respirar, andar. Por isso que em Deuteronômio 6 diz: se levantar, ao sentar, ao deitar, ao comer, ensina a palavra. Por isso que diz: medita dia e noite na palavra. Por isso que Deus diz: anda na minha presença, eu te amo. E é por isso que Ele disse: anda comigo, fica perto de mim. Deus quer cada um de nós perto, mas é perto mesmo, amado. É pertinho mesmo, é abraçado, é agarrado com Deus. É perto, é como aquela mulher que se derramou aos pés de Jesus numa profunda adoração. E é o que Deus está dizendo: busca as coisas do alto. Ele está dizendo: anda
na minha presença, anda comigo, fica comigo. O Senhor me chamou e te chamou para ter um profundo relacionamento, uma profunda intimidade com Ele. Tem um homem, eu ia falar sobre esse homem. Eu fico imaginando como foi esse homem. A Bíblia diz lá em Gênesis que Enoque, ele andava tanto com Deus que Deus levou ele para ele. Esse homem respirava, transpirava, transbordava de um profundo amor que Deus o tomou. Amados, não se espantem. Eu sei que nós nos entristecemos quando Deus chama os seus santos, porque o Senhor tem alegria em chamar os seus santos. Aquele homem que estava do lado de Jesus, quando ele foi crucificado, ele não pediu para Jesus. Tinha dois caras. Um cara disse: se tu és Jesus mesmo, tira a gente daqui. O outro disse: não, eu te quero. E quando ele diz: hoje mesmo tu estarás ao meu lado, foi isso que ele pediu para Jesus. Não quero descer da cruz, não. Eu quero ficar do teu lado. Amados, a palavra de Deus diz que Ele se alegra quando Ele leva os seus santos para estarem adorando na sua presença dia e noite. Eu sei que para nós é difícil, mas entendam, Deus chamou Enoque. Deus chamou Enoque, porque Enoque andava tanto na presença dele, que Deus quis Enoque do lado dele. Entendam, Deus quer que o nosso foco não esteja aqui na terra, mas que o nosso foco esteja nas coisas do alto. O que Deus quer fazer, o que Deus está transformando, o que Deus quer realizar com todas as situações e contextos que acontecem aqui na terra. Qual é a vontade perfeita, agradável de Deus, amado? Porque a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Vocês estão entendendo, amados? O que Deus está falando conosco, o nosso pensamento, a nossa mente não pode estar focada na terra, porque nós somos espirituais. A palavra diz que todo aquele que é nascido de Deus é espiritual e discerne todas as coisas no Espírito. E a sua vida é viver, andar no Espírito. Aquele que é carnal tem o seu foco nas coisas terrenas, nas coisas da carne, nas coisas da terra. Mas aquele que tem o seu foco nas coisas do alto, entende que Ele é Deus. E se Ele é Deus, a sua vontade, ela é soberana sobre a terra. É Ele que governa, comanda, administra, bem administrada a terra. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Nós precisamos entender o que é buscar as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Eu me lembro quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre buscar as coisas do alto. O Senhor começou a ministrar e dizer: qual é a tua referência? Aonde está a referência da tua vida? Quem é a tua referência? Eu disse: Senhor, tu és a minha referência. E o Senhor me perguntou: aonde está o teu foco? E eu respondi para o Senhor: Senhor, tu és o meu foco.
E o Senhor me perguntou mais alguma coisa. E aonde está o alvo do teu coração? Eu disse: Senhor, Tu és o alvo do meu coração e da minha vida. E então o Senhor continuou: eu te faço uma pergunta. Tudo o que você vive, transpira, resplandece as coisas do alto? O teu trabalho resplandece as coisas do alto? A tua vida diária, cotidiana, tem como referência as coisas do alto? Quando você acorda, você pensa nas coisas do alto. Então o Senhor começou a ministrar no meu coração, amados, porque nós sabemos o que são as coisas do alto. Nós temos que orar, nós temos que jejuar. São coisas do alto. Elas precisam estar na nossa vida. A oração, a vida de intimidade, a vida de profundidade com Deus, a vida de intercessão, a vida de jejum, a vida de leitura da palavra. Mas Deus não estava me perguntando apenas sobre essas coisas que precisavam e devem fazer parte da nossa vida com Deus. Mas Deus estava me questionando sobre pensar e organizar todo o meu dia e a minha vida tendo como referência Deus, tendo como alvo Deus, pensando sobre todas as coisas que nós planejamos e organizamos, e se Ele está nessas coisas, se tudo que eu estou fazendo é pensando nele, porque nós cantamos, né? Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então o Senhor começou a ministrar ao meu coração como nós planejamos e organizamos o nosso dia e a nossa vida, o nosso trabalho, como nós pensamos no nosso cotidiano. Deus, Ele está como alvo naquilo que nós fazemos todos os dias. Quando você vai dar aula, você está pensando em Deus, como agradar a Deus. Quando você está lavando as louças, você está pensando, lavando aquelas louças em Deus? Deus começou a ser detalhista. Quando nós acordamos de manhã, nós pensamos, qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente? Qual é a primeira coisa que vem? Quem é a primeira pessoa que vem na nossa mente? Quais são as primeiras palavras que nós dizemos? E a palavra de Deus diz: andar em espírito, viver em espírito. E que na nossa boca não se saiam as palavras de vida eterna. Que nós venhamos viver salmodiando. Tem uma música muito linda, né? Diz assim: que sejas meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Essa música, ela é muito profunda. Se vocês depois puderem buscar, é que sejas meu universo. Ela fala de uma profundidade, de você não dar apenas palavras, mas você se entregar. Queridos, e aí Deus começou a ministrar quem é a primeira pessoa do nosso dia. Quem é o primeiro pensamento? Quem é o primeiro sentimento? Quais são as primeiras palavras? Quando eu me levanto para organizar a mesa do café da manhã, eu estou buscando as coisas do alto. E a gente pensa, nós precisamos buscar as coisas do alto, nessas pequenas coisas do nosso dia a dia. Nós precisamos encontrar maneiras de adorar e glorificar a Deus em cada pequeno gesto, em cada pequena ação da nossa vida. Nós estamos vivendo as coisas do alto quando nós estamos lavando a louça, né? A gente está lavando a louça e dizendo assim: meu Deus do céu, não aguento mais esse serviço. Senhor, estou muito cansado.
Queridos, é uma palavra aí que eu não gosto de dizer. Eu posso estar muito cansado, mas é uma palavra assim que quando eu digo, né? Às vezes eu digo, estou muito cansada, mas é a coisa que eu mais evito falar, porque a gente precisa dizer, Senhor, começa aí pelos pés, Senhor. Tira esse inchaço aí nos pés, Senhor. Começa a orar, começa a colocar as mãos nos tornozelos, né, irmã Rosângela? Começa a colocar as mãos nos joelhos e começa a profetizar, porque a Bíblia diz: onde colocar as tuas mãos, bendito serás. Então você começa a atrair, a mover o sobrenatural, o céu, a glória de Deus para as pequenas coisas, e Deus vai operando. Isso que são milagres, amados. É o alto, é a referência a ser Deus. A nossa boca não ser uma boca murmuradora, mas você começar a lavar a louça e dizer: que sejas meu universo. Senhor, obrigado, porque eu tenho as louças. Outro dia eu ouvi o pastor ministrando que ele foi para a África, e o filho dele, quem já foi para o interior, já foi fazer algumas necessidades no mato, né? Quem já foi no interior, e aí o filho dele chegou em casa, se ajoelhou do lado do vaso sanitário e disse: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um vaso sanitário. E eu me lembro que uma vez, né, a gente estava dizendo: meu Deus, eu preciso de outro banheiro. Estava reclamando por causa de um banheiro, que estava precisando de outro. E aí passou uma moça no jornal, e ela era do Piauí, e até aquele momento ela era bem idosa, estava ficando cega e ela não tinha banheiro. Senhor, me perdoa, eu vou me ajoelhar e te pedir perdão. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um banheiro. E outro dia, passou umas meninas aí que foram levar uma ajuda social, e elas têm bastante condições, e aí elas foram lá e deram presente para as meninas uma cama. E aí elas voltaram para casa porque elas têm muitas coisas, e Senhor, nunca te agradeci porque eu tenho uma cama. Amados, o nosso alvo e a nossa mente e o nosso coração precisam estar na direção certa, nas coisas certas, na motivação certa, com as referências certas. O nosso alvo ainda continua sendo as coisas do alto. O nosso alvo continua sendo e pensando nas coisas do alto. Deus me chamou e te chamou para um propósito, para um chamado, para que nós venhamos atrair a glória dele. Por isso